Fala rapaziada, tranquilidade. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Código Roxo. E esse vídeo, ele vai ser um vídeo completo sobre HTML e CSS, onde a gente vai criar junto um site profissional do zero. Que é esse site que vocês estão vendo aqui, ó, vou usar como base, tá? Não vai ficar exatamente como esse aqui eu tô rodando na minha máquina, tá? Esse aqui eu criei para ser o site do canal, tá? Às vezes para venda de algum produto e tudo mais, tá? Aqui tem um botão que já tá redirecionando para as páginas do YouTube, ó. Vocês podem ver aqui que tá redirecionando para o canal já. Beleza? E aqui pro Discord, o botão pro Discord também já tá funcionando, tá? E nesse tutorial eu vou compartilhar com vocês todo o processo de criação de um site, seja para sua loja, portfólio, landing page, tá? E a gente vai cobrir tudo sobre HTML, desde os conceitos básicos até as técnicas mais avançadas. É importante destacar que esse vídeo não tem um roteiro, né, pré-definido. Então a gente vai codar junto, em tempo real aqui, o que significa que o vídeo pode ficar um pouco longo. Mas não se preocupem, pois cada minuto será valioso para o aprendizado de vocês, fechou? Eu quero enfatizar aqui também que o que eu vou mostrar aqui é a forma como eu trabalho na criação de sites. Não estou dizendo que é a única forma ou a melhor maneira de fazer as coisas. Existem muitas abordagens diferentes da programação web, e essa aqui é apenas a minha perspectiva. O objetivo desse vídeo é compartilhar conhecimento e experiências, e eu quero passar esse entusiasmo, né, de desenvolvimento web para vocês também. A gente vai aprender junto, trocar ideia e quem sabe inspirar alguns de vocês a seguir nessa área incrível. Então, prepare seus editores de código, pegue um café e vamos mergulhar no fascinante mundo do HTML e CSS. Prometo que ao final desse vídeo, ou dessa playlist, não sei, vocês terão as habilidades necessárias para criar sites incríveis. Fechou? Então vamos lá. Aqui vocês podem ver, aqui tem um exemplo que eu criei do site aqui pro canal, tá? Do Código Roxo. Tem aqui a logo aqui em cima, aqui a gente tem o navigation bar, né? Com o home, produtos, eventos, essas tabs aqui você já pode aplicar. Ó, aqui tem a parte de stickers, a parte de canecas, camisas. Eu não coloquei aqui uma foto para camisas ainda, tá? Aqui nos eventos eu não terminei de criar ainda. Mas aqui tem os produtos e tem aqui a página home, tá? Com essas opções aqui. Vocês podem ver que tem o hover effect, tem essas animaçõezinhas com Particle JS no fundo. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. O site, obviamente, não vai ficar a mesma coisa, porque eu vou criar ele de novo aqui com vocês. Só quero mostrar o que é possível criar apenas com HTML e CSS. Ah, mas esse aqui foi criado tudo com HTML e CSS? A maioria das coisas sim. A única coisa que eu usei de JavaScript aqui foi essa animaçãozinha no fundo. Mas, detalhe, eu não codei nada em JavaScript, tá? Esse código aqui você pode fazer download, que chama Particles.js, e você pode simplesmente implementar no seu código, tá? Eu vou mostrar como é que faz isso no código para vocês. Fechou? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou até fechar isso aqui. A primeira coisa que você vai precisar fazer vai ser criar uma pasta aí, beleza? Criei uma pasta aqui, ó, vídeo criação de site. Vou dar um botão direito, abrir com code, vou esperar o code abrir aqui. Fechou? Vou aumentar aqui só pra gente conseguir ver um pouco melhor. E o que eu vou recomendar que vocês façam, tá? Antes de tudo, a gente vai precisar vir aqui, ó, em extensões e pesquisar aqui por Live Server. Pesquisando por Live Server, vocês vão baixar essa extensão aqui, tá? O que que ela faz? Você consegue, toda vez que você der um Ctrl S no seu HTML, ele vai atualizar automaticamente a página e você já vai conseguir ver as mudanças automaticamente, fechou? Então, ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó, e vou abrir uma página web aqui, ó, colocar aqui do lado, tá? Vou voltar essas extensões aqui, fechar isso aqui. Agora aqui eu vou criar um arquivo, ó, que vai ser o index.html, tá? Eu vou dar um botão direito nele aqui agora, eu vou colocar aqui, ó, Open with Live Server. Quando vocês baixarem isso aí, se não aparecer ainda, é só reiniciar o Visual Studio Code de vocês e é pra essa opçãozinha aqui aparecer, tá? Ó, abrir com o Visual Studio. Então vamos ver isso aqui atualizando em tempo real. Vou colocar aqui, por exemplo, um Olá Mundo e dar um Ctrl S. Tá rodando isso aqui com Web Server? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Olá Mundo, e aqui já tá Document, porque ele já setou esse title aqui. Perfeito? Vou colocar aqui um P, por exemplo, ó. Um P vai ser assim, seja muito bem-vindo ao canal Código Roxo. Vou dar um Ctrl S, já apareceu aqui, tá? Então essa extensãozinha ela é muito boa, porque você já consegue atualizar aqui. Quando você der um Ctrl S, ó, vou dar um P, Ctrl S. Já apareceu o P lá, ó. P, Ctrl S, apareceu outro. P, Ctrl S. Você não precisa ficar vindo aqui atualizando a página toda hora, tá? Então isso aqui é muito bom. Beleza, então eu não sei como que eu vou fazer, se eu vou, por exemplo, criar as pastas aqui já, tá? Pra colocar nossa CSS. Eu vou fazer isso aqui já então, tá? Eu vou só diminuir, não tem como. Tá bom, vou dar um botão direito aqui, New Folder. Aqui a gente vai colocar algumas coisas. Eu vou explicar pra vocês do começo, calma aí. Essa index.html, a gente dá o nome dela de index por convenção, tá? Não precisa exatamente index.html. Geralmente, por convenção, quando a gente tem, por exemplo, uma página só, a gente coloca ela como a index, que é a página, tipo, principal. Mas você pode colocar, tipo, home, pode colocar produtos, pode colocar menu, pode colocar o que vocês quiserem, perfeito? E aqui vocês podem colocar, o que é obrigatório aqui é ter esse HTML.
O HTML é uma linguagem de estruturação, vamos dizer assim. A gente vai passar, é no HTML que a gente passa tudo que vai ter no nosso site, tá? E aí com o CSS, que é o que a gente vai importar aqui, a gente consegue dar os estilos, mudar a cor, tudo mais. Perfeito? Então, por enquanto, eu não vou utilizar nenhum framework, tá? Nenhum Bootstrap, nem nada do tipo. Vou fazer tudo com HTML e CSS padrão para ajudar quem tá começando aí, perfeito? Então vamos lá. Eu vou começar apagando isso aqui, ó. Voltando aqui do começo, ó. Se vocês derem aqui uma exclamação e um Enter, vai preencher aqui todos os snippets, tá? A gente pode trocar isso aqui para PTBR, para colocar a linguagem aqui em português Brasil. E aqui vocês podem colocar esse title aqui, vai ser esse textinho que tá aparecendo aqui, ó, que é documento. A gente pode colocar o texto que a gente quiser, tá? Eu vou colocar aqui código roxo. Quando eu der um Ctrl S, pode ver que apareceu aqui já, ó, código roxo. E aqui dentro, geralmente dentro do body, a gente coloca toda a estrutura do nosso código. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou criar aqui as pastas para colocar os estilos, perfeito? Eu vou dar um botão direito aqui, ó. E vou criar uma pasta aqui, que vai ser a Pages. Aqui vai ser todas as páginas do nosso site, tá? Então, vai incluir o index, então vou passar lá para lá. Eu acho que eu não sei se ele vai continuar com o live server. É, ele não conseguiu encontrar, porque agora a gente trocou a pasta de lugar, né? Vou fechar isso aqui e vou abrir de novo. Ele abriu aqui, ó, P, beleza. Eu vou criar outra página aqui dentro, ó, botão direito na Pages aqui. E vou colocar que vai ser a aba de produtos, ponto, HTML, porque isso aqui vai ser uma outra página que a gente vai mexer depois, tá? E eu vou colocar outra aqui que vai ser eventos.html. Beleza, então aqui a gente tem nossas três páginas. A primeira que vai ser a index, pode ser a menu, pode ser tipo home, que vai ser a tela principal, tá? Deixa eu colocar o nome que vocês quiserem aí, mas tenham em mente qual que vai ser a tela principal de vocês aí pra gente começar a programar, tá? Eu vou criar uma outra pasta aqui, ó, lembrando que agora aqui de fora, ó, tem que ficar de fora aqui. Eu vou dar o nome de src, que vai ser tipo de source, tá? Dentro dessa aqui eu vou criar uma pasta que vai ser images, que a gente vai colocar nossas logos e tudo mais, tá? Agora dentro de sources eu vou colocar uma outra pasta que vai ser o vou colocar aqui general, que vai ser tipo de geral, tá? Dentro de geral, vou criar outra pasta, que vai ser a pasta para styles, que vai ser o CSS que a gente vai criar. E aqui dentro de geral de novo, eu vou criar uma outra que vai ser scripts. Scripts. Isso aqui vai ser os nossos arquivos JavaScript, tá? Que eu vou colocar tudo aqui dentro. Então, só lembrando aqui, ó, vou mostrar para vocês certinho como é que tá a nossa estrutura aqui. Vou voltar. Nossa pasta, vou até mostrar aqui para vocês, ó, como é que vai ficar, tá? Ó, vocês podem ver aqui. Isso aqui, essa primeira pasta aqui é uma pasta que é criada por padrão do VS Code, tá? Então só ignora ela aqui. A gente tem duas pastas. A Pages, que vai ter as três páginas nossas, que é o index, que é o menu, a home, a página de evento e a página de produto. E as sources. Dentro de sources é tudo que a gente vai incluir no nosso projeto. A gente tem as imagens, que a gente vai colocar tudo aqui dentro, tá? Aqui em geral, que é general, a gente vai colocar aqui os scripts em JavaScript e os styles, que vai ser tudo em CSS, tá? Então vai ficar basicamente assim a nossa estrutura. E aqui a gente consegue ver, ó, em cascata, como é que tá ficando, ó. Que às vezes você pode bater o olho ali e ficar todo perdido, tá? Vai ficar mais ou menos assim a nossa estrutura. Pausa o vídeo aí, pode colocar certinho aí, tá? E agora sim a gente já consegue trabalhar aqui melhor. O que que eu vou fazer? Por que que eu coloquei aqui styles? Eu tô pensando em criar mais de um CSS. Por quê? Porque tem coisa que eu quero utilizar padrão, tanto no meu index quanto na minha página produto, de customização, tá? Mas tem coisas que eu quero usar diferente. Então eu vou criar alguns CSS, tá? Para algumas coisas padrão. Quando eu quiser usar de uma, eu posso usar o mesmo arquivo, CSS. Quando eu quiser outro, vocês vão entender isso à medida que o vídeo for avançando, tá? E eu espero que vocês estejam fazendo tudo aí junto com a gente, para poder facilitar, tá? Porque vocês conseguem pegar amanhã aqui certinho. Esse vídeo vai ficar, eu creio que vai ficar bem longo. Eu não sei nem se o meu OBS vai conseguir gravar, se eu tenho armazenamento aqui. Eu creio que eu tenho, mas vamos lá. Beleza. Eu vou fechar essa aba aqui, ó, pra gente conseguir ver nosso HTML melhor, tá? Aqui em cima, eu quero colocar, que nem eu tinha mostrado pra vocês antes, tá? Que vai ser uma logo lá em cima. Eu vou inclusive abrir o site antigo aqui de novo, só pra mostrar pra vocês como é que, pra gente ir comparando, tá? Vai ser atitude de comparação mesmo. Eu vou abrir ele aqui com vocês e eu já volto. Beleza, então aqui, ó, eu acabei de abrir ele aqui, e aqui vocês podem ver que lá em cima a gente tem um topo, tá? Então aqui a gente tem nossa logo, aqui eu coloquei um icon, isso aqui é um ícone, tá? Então isso aqui é um texto mesmo, isso aqui é um ícone, e isso aqui a gente tem a barra de navegação, tá? Aqui a gente tem uma logo e tudo mais. Eu vou tirar um print aqui para mostrar para vocês como que a gente estrutura isso aqui direito, para vocês entenderem como é que a gente transforma essa nossa ideia para HTML, tá? Então eu vou dar aqui um Windows Shift S, tirei um print dessa página aqui, e agora eu vou abrir o Paint, só para mostrar para vocês como que eu penso na hora de criar as aplicações, tá? Beleza, aqui tem um Paint aberto. Eu vou colar essa página aqui, tá? Aqui tá tudo estático mesmo, que eu tô no Paint.
Vou mostrar para vocês o seguinte. Tá vendo que aqui em cima, ó, a gente tem que tentar identificar algumas coisas aqui na tela. Quando você vai programar, quando você vai estruturar o seu site, criar seu site com HTML, CSS, JavaScript, você precisa estruturar ele na sua cabeça primeiro, tá? Você quer que tenha, por exemplo, aqui uma navigation bar, que é uma barra de navegação aqui em cima, vou colocar isso aqui vermelho. Então, a gente tem que pensar isso aqui como uma caixa. Aqui dentro, eu quero colocar, por exemplo, o meu título, tá? Se fosse só uma escrita, eu não precisaria, por exemplo, de uma div, que eu vou explicar para vocês o que é uma div. Só como eu tenho um ícone e um nome, eu precisaria colocar uma div, isso aqui tudo dentro de uma div, para conseguir separar esse bloco, que é essa caixinha aqui, dessa outra caixa aqui, ó. Porque se eu colocasse tudo o mesmo, ele ia ficar tudo junto. Então, ele tem que separar as caixas. Aí eu passo a configuração para esse daqui, para ele poder distanciar esses dois elementos, que são as duas caixas. Então, eu passo uma configuração para essa caixa de fora, uma configuração para essa caixa de dentro, outra configuração para essa. Então, cada caixa é responsável por organizar os seus próprios itens, tá? Então, eu crio isso aqui, seria uma div para poder fazer a organização dessa caixinha aqui. Aqui seria outra div para fazer a organização dessa caixa aqui, colocar as coisas lado a lado, tudo mais. E essa grandona aqui podia ser uma div ou uma section, tá? Eu vou dar o nome de seção, uma section, pra gente, porque isso aqui será a seção que vai ser um header, né? Pode ser um header também, ou um header. Porque tem gente que usa header para essa parte aqui, tá? É que nem eu falei, isso aqui não é a parte, não é a forma correta de fazer. Eu tô ensinando a forma que eu faço, tá? Tem N formas de você estruturar o seu código. Eu tô falando que essa aqui é a mais certa. Não sei se a minha forma mais otimizada de fazer, só que eu tô explicando pra vocês o que eu faço e como eu sempre fiz, tá? E é vivendo e aprendendo. Fechou? Então, beleza. Então, essa div aqui, essa section, esse header, seria responsável por organizar isso aqui. O que que ele falaria? Ó, independente do que tá aqui dentro, eu quero que vocês fiquem nessa distância aqui, ó, porque eu que mando nessa grandona. Beleza. Essa div aqui fala assim, ó, independente de onde a gente tá e independente de quem tá aqui dentro, eu quero que vocês se distanciem nesse tanto aqui, nesse tanto aqui, nesse tanto aqui. Fechou? É mais ou menos isso que acontece. Ah, e essa div aqui falaria assim, ó, não interessa onde eu tô, que é essa div maior aqui, e não interessa quem tá dentro. Eu quero que vocês fiquem distanciados por esse tanto aqui, ó, e fiquem lado a lado. Mesma coisa para esse aqui, ó. Eu quero que você fiquem... Entendeu? Mais ou menos como é que funciona? Mesma coisa para essa parte de baixo aqui, ó. Isso aqui é uma outra seção, ou uma outra div. Eu geralmente chamo o nome de CTA, que é a Call to Action, né? Em inglês, que é a chamada para a ação. A pessoa clica, chama a pessoa para juntar pro Discord, chama a pessoa para ir pro YouTube, fala pra pessoa clicar para poder comprar agora, tem aquela chamada para ação. Perfeito? E aqui, essa seção toda. Tá vendo que aqui tem dois blocos? Tem um bloco que engloba isso aqui tudo, e tem um bloco, entre aspas, porque não é um bloco, é só uma imagem, que fica ao lado de tudo. Então, eu colocaria uma imagem aqui, e aí isso aqui, ó, seria uma outra div dentro de uma seção maior, que poderia ser uma div, poderia ser outra coisa. Beleza? Então, e aí, essa grandona falaria, ó, independente de quem tá aqui dentro, organiza lado a lado. Então, ele organizaria lado a lado. Só que, se ele colocasse só lado a lado, tudo isso aqui, ó, esse aprenda, programação, de forma divertida, ia ficar tudo um lado do outro. Só que eu não quero. Eu quero que, por mais que o grandão tá falando que é pra ficar lado a lado, eu quero que essas aqui, ó, fiquem um em cima do outro. Então, eu crio uma div para abranger todas essas e falo, ó, beleza, que tem uma ordem maior aqui falando que é pra gente ficar lado a lado. Mas eu protejo vocês e coloco vocês pra ficar um em cima do outro. Então a gente coloca aqui um Flex Direction Column, por exemplo, que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. E aí aqui é a mesma coisa da imagem, só que a imagem ela não precisa estar dentro de uma div, né? Porque é só ela puro, se for imagem mais alguma coisa, aí sim compensaria colocar numa div, mas não é. Então ela só respeita as instruções da janela maior mesmo, fechou? E a mesma coisa aqui pra baixo, aqui seria uma outra seção. Então aqui é só pra dar uma passadinha rápida, se você ficou meio confuso, relaxa que eu vou passar isso aqui por cima quando a gente estiver codando, fechou? Então eu vou fechar aqui, não vou salvar. Então vamos começar criando essa barra aqui de cima, tá? Deixa eu tentar mudar a cor do fundo aqui com vocês já. A gente pode vir aqui no body, a gente pode trocar a cor do body inteiro, tá? Eu já vou abranger um pouco aqui da parte de CSS com vocês, tá? Eu vou criar aqui dentro de styles, eu vou criar aqui um geral.css. Geral porque eu vou colocar algumas configurações gerais. E as outras páginas, como evento, index, podem pegar essas configurações também, tá? Essas customizações. Então aqui em geral, eu vou passar um asterisco, abrir chave, fecha chave. Por que que esse asterisco? Esse asterisco ele fala, ó, eu quero que as configurações básicas do meu site, tipo assim, padrão, tudo. O que que tem que ser? Geralmente a gente passa essas três coisas aqui mesmo, ó. Margem 0,
padding 0 e box sizing border box. Por padrão, pode colocar isso aí no de vocês que vai funcionar, tá? E aqui, ó, eu quero passar que o meu body, ele tenha um background color, vou colocar aqui um background color, vai ser um blue violet. E vou salvar. Por que que ele não tá aparecendo aqui ainda? Porque a gente não importou na nossa index. Embaixo aqui do nosso title, a gente tem que passar um link e preencher isso aqui, ó. Style sheet, href, e aí sim ele vai pegar esse arquivo aqui de sugestão. Só que no nosso caso não é esse caminho aqui, tá? Eu vou colocar aqui um ponto barra. Opa, é ponto barra, porque tá uma pasta antes. Eu vi aqui em sources, vou vir em general, vou vir em styles, e agora sim eu importo o nosso general, o nosso geral.css, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, ó. Pode ver que agora salvou, porque ele reconheceu essa página aqui, tá? Beleza. Aqui dentro do nosso body, a gente vai criar a nossa header, que é essa partezinha de cima aqui, tá? É esse topo aqui, ó. Vamos criar esse header aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, vou dar um tab, vou colocar aqui header. Isso aqui vai ser como se fosse o nosso cabeçalho lá em cima, fechou? E aqui dentro, eu vou colocar as coisas que eu quero que tenha dentro do meu header. Lembra que tem que englobar esse ícone, esse nome, essas tabs aqui. Então vamos estruturar isso aqui certinho, tá? Para ver como é que a gente pode fazer. Beleza. Eu vou criar aqui primeiro o título pra gente, tá? Então vou colocar aqui dentro do header só um H1 para ser o texto grandão. A gente tem o H1, tem o H2, H3. Sempre lembrando que o H1 é o maior, o H2 é um subtítulo, o H3 é como se fosse um subtítulo e assim por diante, tá? Então aqui eu vou colocar código roxo e vou salvar. Olha como fica aqui em cima. Beleza, já tá aqui no topo, tá? E o que mais? Eu quero colocar aquela lista, tá? Eu vou só colocar aqui um pouco pro lado e vou diminuir um pouco a fonte, só pra gente conseguir ver certinho aqui sem prejudicar a nossa visão do nosso site aqui, ó. Beleza. Agora eu quero colocar aquelas tabzinhas aqui do lado. Como é que eu posso fazer? Geralmente a gente passa uma unordered list, que é uma lista desordenada. A gente passa isso como UL, de unordered list. E aqui dentro a gente passa vários LI, que é de lista, tá? Então aqui dentro a gente vai passar um LI, outro ali, outro ali. Pra quê? Isso aqui a gente fala que é uma lista desordenada. E aqui dentro a gente vai ter uma lista com os seguintes tópicos. Vai ser o home, vai ser a página home que a gente quer acessar. Vai ter produtos. E aqui dentro vai ter os eventos. Esse aqui você pode dar o nome das páginas que vocês quiserem, tá? Lembrando que isso aqui tem que ser a lista desordenada aqui. Opa. Opa. Aqui, ó. Então dentro do nosso header a gente tem nosso título, tem a lista desordenada, vocês podem ver aqui que ficou desse jeito aqui, tá? Mas tá vendo que tá muito diferente? Tá vendo que tá muito diferente? Aqui tá tudo lado a lado, aqui tá no topo. Como é que a gente faz isso? No HTML é exatamente isso. A gente só passa a estrutura. O que que vai ter que ter lá? Tem que ter essas duas coisas aqui, no caso o código e essa lista com um monte de tabs pra gente poder clicar. Tá vendo que não tá nem clicável ainda, mas relaxa, a gente vai ver isso mais pra frente. Tem 20 minutos, mas tá vendo que eu falei que ia ser bem longo, então pode ser horas aí de conteúdo, tá? Então às vezes pode ter se dividido numa playlist aí, e capaz que até vai ser, só que eu acho que vou ter o vídeo todo completo, ou quase ele todo completo, mas com esse vídeo aqui vai dar pra você aprender muita coisa já. Então beleza, como é que eu faço pra poder passar isso aqui, por exemplo, lado a lado? Tá vendo que isso aqui tá dentro desse header? A gente pode passar uma configuração para esse header e falar, ó, o headerzão é o seguinte, eu quero que você fique tudo lado a lado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso geral. E tá vendo que o nosso header, ele é apenas uma tag padrão, não é uma classe, não é um ID. Vocês vão ver o que é um ID, uma classe daqui a pouco, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma classe é como se a gente colocasse assim, ó. Esse header aqui tem uma classe fulano. Isso aqui seria uma classe fulano, tá? E como é que seria o ID? Seria um ID assim, ó. Então, esse header teria o ID fulano. Mas como não tem, a gente só tem, aqui nesse caso, só tem o header. Pra gente colocar as configurações nele, a gente só passa aqui, ó. Header. Eu tô falando que eu quero que o header tenha essas configurações. Que ele já sabe que é esse header aqui. Entendeu? Então, aqui dentro desse header, eu vou colocar aqui, ó, um display flex. E vou colocar um justify content center. E um align items center também. Tá vendo que aqui já ficou tudo lado a lado? Mas por que que isso aqui ficou um em cima do outro? Por conta dessa lista aqui, ó. Lembrando que isso aqui, ó, esse Justify Content Center e o Align Item Center, ele centraliza tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Ah, mas por que que não tá ocupando o tamanho inteiro da tela? Porque a gente passou só pro header, e o header,
ele tem só essa altura aqui, ó. No caso, teria, se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, height, de altura, de 100 view height, ele ocuparia toda a tela. Mas a gente não quer isso, a gente quer que ele fique realmente no topo. Depois a gente passa o tamanho para ele. Eu quero que essa lista aqui, ó, fique um do lado da outra. Como é que a gente pode fazer isso? O header, ele tá mandando nisso aqui tudo. Ó, eu quero que você fique um do lado do outro. Só que lembra que a div protege? Então essa lista desordenada tá protegendo esses itens. A gente tem que passar que também quer que essa UL aqui, ó, tenha um do lado do outro. Então aqui dentro eu vou passar uma classe para ela, ó. Uma class, e vou colocar aqui nave, de barra de navegação. Tá vendo que aqui dentro, agora a gente tem uma class. Quando eu quero passar as configurações para uma class dentro do CSS, a gente coloca um pontinho. Vem aqui, coloca ponto e o nome da class que você criou. No caso aqui, nave. Lembrando que aqui, ó, é uma class nave, então eu coloquei um ponto, porque eu quero falar que eu quero dar uma configuração para uma classe, e o nome da classe, no caso, nave. E aqui eu vou colocar a mesma coisa, display flex. Se eu colocar só assim, já tá do lado ali, tá vendo? Mas eu vou colocar mais. Lembrando que essa lista aqui, ó, ela é uma lista desordenada, eu vou passar que eu quero que tire de cada uma dessas LI aqui essa bolinha da lista aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso passar um list style, colocar none. Ele tira o estilo da lista, entre aspas. Só que tá vendo que tá muito junto? Eu quero separar. Eu quero colocar o código roxo para cá e essa tab aqui de navegação, eu quero jogar tudo para lá. Depois a gente separa as coisinhas aqui. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que falar pro grandão. Qual que é o grandão? É o header. Quero que distancie essas duas coisas aí dentro. Que no caso é o código roxo e isso aqui tudo. Ele vai jogar um pro lado e tudo pro outro. E esse tudo é isso tudo aqui, ó. Então ele vai separar esse aqui para cá e esse aqui para cá. Como é que a gente pode fazer isso? Lembrando que a gente tem que passar as configurações pro grandão, que no caso é o header, que está gerenciando eles ali, tá? Então vamos voltar aqui no nosso header e vou colocar aqui, ó, no Justify Content, eu não vou colocar tudo junto, eu vou colocar um Space Between, que é um espaço entre eles, tá? Eu posso colocar também um Space Around, que ele vai colocar um espaço ao redor deles, tá? Ó, olha como é que fica. Tá vendo? Se a gente redimensionar isso aqui, ó, ele fica mais ou menos aqui, que também pode ser usado, tá? Na verdade, eu vou colocar aqui o Space Between. Vou colocar aqui o Space Between. Space Between, então ele vai jogar tudo para os dois lados aqui, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um padding. Um padding vai ser como se fosse um distanciamento, tá? O padding, ele vai distanciar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou voltar aqui no meu header e vou colocar aqui, ó, padding. Vai ser uma distância de 20 pixels. Só para dar um exemplo para vocês. Tá vendo que ele deu uma distância de 20 pixels daqui, de 20 pixels daqui. É basicamente isso. E se eu passar aqui também, eu posso passar padding de 20 pixels, 10%. Agora ele coloca os 10% daqui. Fechou? Então é basicamente isso. Ele dá um padding de 20 pixels aqui e de 10% daqui. E aí, independente do tanto que a gente arraste isso aqui, ele vai manter sempre essa proporção. Tá vendo? Essa é a vantagem de a gente usar porcentagem ao invés de pixels. É a mesma coisa de a gente usar, por exemplo, rem. Em vez de usar pixels, a gente pode usar rem. Vou dar um exemplo aqui. 10 rem. Tá vendo aqui, ó, a distância? Isso aqui, ela acaba não sendo fixa. Então, por exemplo, a pessoa vai olhar de um celular, ele não vai ter a distância fixa de 20 pixels. Ela teria a distância de de 10 rem, que era relativo ao tamanho do display do celular, como se fosse alguma coisa disso, entendeu? Mas como a gente tá fazendo aqui para um site, inclusive, nem esse aqui eu fiz ele totalmente responsivo, tá? Ele não tá responsivo, só tá com as coisinhas aqui, ele não tá responsivo, não terminei de fazer ele, mas tive a ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Vamos mexer então na cor do nosso body, porque a cor do nosso body não é essa que eu tô usando lá, tá? A cor que eu tô usando lá no body, ele é um linear gradient. O que é esse linear gradient? A gente fazer aquele degradê, tá? Vocês podem observar aqui, ó, que ele começa mais escuro, vai até o mais clarinho lá em cima. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que passar aqui, ó, em vez de ser um background color, a gente tira esse color daqui. E aqui dentro, a gente, em vez de passar a cor direto, a gente passa um linear gradient. Aqui primeiro a gente tem que passar a angulação desse gradiente. Vou colocar aqui que é 240 graus, né? Degrees em inglês. E agora eu vou passar as cores. E pegando na minha colinha aqui, ela é hashtag 36075E, que é esse um roxo mais escuro aqui. E aí eu tenho que passar uma vírgula e a outra cor, tá? Porque aqui não tá dando pra gente ver. Agora tá dando, ó. Vírgula e a outra cor. E essa outra cor, como a minha colinha aqui também tá aqui, é um hashtag, que eu tô passando em hexadecimal, 430096. Se eu salvar isso aqui, olha o efeito que dá aqui já. Mas tá vendo que ele tá
muito... Ó, tá vendo que aqui você consegue ver uma marcação? Porque a gente só tem o nosso header, tá? E a gente tá passando aqui as configurações pro body, só que a gente não tá falando pra ele englobar tudo isso aqui. Então, aqui no nosso body, eu vou colocar o height dele, só pra gente ter uma noção. Ó, o height vai ser 100 view height. Então, aqui ele vai ocupar a tela inteira de visualização, tá? Então, a altura de visualização inteira ele vai manter como a altura do nosso body. Tudo que a gente quiser colocar, a gente vai colocar aqui dentro, perfeito? Então, a gente já começou a aprender a mexer em algumas coisas aqui. E vamos só terminar de configurar esse nosso header aqui, que vai ser o seguinte, o que a gente vai precisar colocar aqui? Tô vendo que esse código roxo aqui, ele tá com um texto muito grande, eu também queria trocar a fonte dele, eu vou entrar em detalhe como é que a gente pode trocar uma fonte. Aqui tem home, tem produtos, eventos, só que tá tudo muito junto, a cor dele tá preta, eu queria colocar branca. Bem, pode fazer isso, pode passar aqui, ó, nas cores padrão, lembra dessa configuração geral do asterisco? Vou passar aqui o color, vai ser white, a cor padrão do nosso site, quando não passar nenhuma cor, por exemplo, quando a gente não falar nada sobre a cor, ela vai ser branca por padrão. Um exemplo aqui, ó, se a gente vier aqui, e aqui embaixo, a gente colocar tipo um olá. Tá vendo que ele veio padrão aqui, branco? Então é isso que acontece. Agora, quando a gente quiser configurar uma cor, a gente passa pelas configurações do próprio item aqui, a cor que a gente quer que ele tenha. Perfeito? Então, vamos lá, já apaguei esse olá daqui. Vamos colocar um espaço aqui, né? Tá muito junto aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Tá vendo que dentro dessa UL aqui, ó, a gente tem vários itens, como o LI, 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 podia ter mais, podia ter mais, podia ter mais, só que a gente tem só esses três, tá? Como é que a gente faz pra poder separar esses três? Eu posso falar que eu quero dentro desse UL aqui com a classe nave, pegar todos os LI e dar um espaço nele da esquerda, porque aí esse aqui distancia um pouco desse, esse aqui distancia um pouco desse, e todo mundo fica feliz. Como é que a gente pode fazer isso? Sem precisar passar uma class para todo mundo. Eu posso falar, ó, sabe o nave? Pega os LI dele. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, sabe o nave? Pega os LI dele. Pronto, agora eu posso passar uma configuração para o LI, como um margin, que é um distanciamento da esquerda, ou da direita, também dá, tá? Eu vou colocar aqui o margin left, para ele dar um distanciamento da esquerda de 10 pixels. Olha lá, ele vai pegar cada item que está dentro do nave que tem a tag, né, que é a tagzinha LI, e vai dar um distanciamento de 10 pixels para a esquerda. Então ele vai pegar esse aqui, vai distanciar mais 10 daqui. Esse aqui, distanciar 10 desse. Esse aqui, distanciar 10 desse. E assim por diante, tá? Então aqui a gente já tem mais ou menos como é que a gente poderia fazer, perfeito? Eu quero diminuir um pouco esse código roxo aqui. Eu diminuo ou não diminuo? Deixa eu ver como é que tá lá no outro. Eu acho que eu diminui um pouco. Não sei, parece que diminuir, não sei. Parece que isso aqui tá um pouco menor do que tá aqui, né? Não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa fonte. Essa fonte aqui tá muito feia. Eu quero configurar outra fonte. Como é que a gente pode fazer isso? Vocês vão vir aqui, abrir uma outra aba, vai pesquisar por Google Fonts e vai entrar nesse primeiro link aqui. Aqui, ó, eu sou suspeito pra falar, tá? Porque eu gosto muito dessa fonte Poppins. Pode pesquisar por Poppins aí, se quiser usar a mesma fonte que eu usei aqui. Pode clicar aqui em Get Font. E aqui, ó, vocês não vão fazer download não, tá? Vão vir aqui em Get Embed Code. Abriu essa parte aqui, ó, vão vir aqui em Import, pra gente poder importar ela. E tá vendo aqui, ó, que tem a tag Style e Style aqui? Você não precisa copiar esse Style, copia só desse arroba aqui até esse ponto e vírgula. Pode copiar tudo. Ó, copiou, a gente vem aqui no nosso CSS, antes desse asterisco aqui, a gente coloca esse import URL, que ele já importa essa fonte direto, tá? E a gente já consegue utilizar. Ah, mas como é que eu utilizo? Simples, vamos alterar toda a fonte do site para essa fonte aqui, que é a Poppins, aqui embaixo, ó. Font Family, Poppins, Serif. Então, eu vou passar aqui. Pronto, a fonte padrão agora do nosso site vai ser a Poppins. Ah, mas como é que eu vejo que alterou? Aí, já alterou. Lembra que estava toda errada a fonte? Agora ela tá funcionando perfeitamente. A gente já tem um headerzinho aqui bonitinho, tá? Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, que meu site tem esse header aqui? Porque aqui, ó, vocês podem ver que o header ele tá mesclado, tá? Com esse CTA, que é o nome de CTA. Mas tem gente que gosta de colocar, por exemplo, uma tab aqui, não quer que tenha tipo uma opacidade aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Simples, só você pegar aqui onde tá essas coisas, que no caso aqui é o header, e passar um background color para ele. Tá vendo que aqui, ó, o body, que é o grandão, tá gerenciando a cor. Mas se quiser, porque o header protege, né? Ele só não tá colocando nenhuma cor porque você não passou nenhuma. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, background color, e vou colocar uma outra cor aqui, ó, ele vai setar uma cor para ela.
tá? Porque ele protege os itens de baixo. Se você não falar nada, ele aceita as configurações, tipo, de cima, só que se você falar alguma coisa, ele consegue mandar nos subordinados dele, que no caso seria isso aqui tudo, beleza? Esse código roxo eu acho que eu vou deixar desse tamanho aqui, só a título de informação mesmo. Você pode alterar, tá? Se você vier aqui, ó, por exemplo, no meu header, eu quero alterar do meu header o H1, porque lembra que isso aqui é um H1, tá, ó. Então é o H1 do header. Não quero passar uma classe pra ele, então só vem aqui, ó, falou header, sabe você aí? Opa, não é uma class, é uma tag, então vou colocar aqui. Ô header, sabe você aí? Eu quero que você pegue o H1 e coloque um font size menor. No caso aqui seria esse 1.5 rem. Lembra que eu falei do rem para vocês, que é relativo ao tamanho da tela disponível? Esse font weight aqui é como se fosse o peso da fonte. Então a gente colocou ela aqui um pouco mais fina. Se eu retirar isso aqui, ela voltaria a ficar grandinha aqui, tá? Mas aqui você poderia passar em pixels também, tá? Se a gente passasse aqui, por exemplo, ó, 16 px, ele ficaria na fonte ali. Mas eu vou voltar para 1.5 rem, porque eu gostei dessa sugestão aqui. Beleza? Inclusive, vou tirar esse background color aqui, que eu quero fazer. Ele realmente fica camuflado ali. Eu acho que fica um visual mais clean. Então, eu particularmente gosto disso aqui, que ele fica um pouco mais clean. Ah, mas não tá faltando a logo aqui em cima, não tem a logo. Eu quero colocar um íconezinho aqui. Beleza, vocês vão vir aqui no Google, vão precisar por Lucid Icons. Ó, lucid.dev/icons. Tem uma lista com infinidade de ícones aqui para você utilizar. Você pode escolher o que você quiser aqui. Eu vou vir aqui, por exemplo, ó, encoding. E vou escolher aquela mesma que eu escolhi da outra vez. Vamos ver aqui. Pesquisar aqui por code, às vezes fica mais fácil de achar. Aqui, ó. Eu achei o ícone aqui. Eu vou clicar nele aqui, que é o do terminal. E vou vir aqui, ó, em Copy SVG. Eu vou copiar, ó, já apareceu aqui, copiado. A gente pode voltar aqui. E eu vou voltar aqui. Onde eu quero colocar? Eu quero colocar antes aqui, ó, do código roxo. Porque eu quero que fique aqui junto. Mas vamos ver o que acontece se a gente colar ele aqui. Tá vendo o que acontece? Porque o header, ele passa a configuração para todos os, entre aspas, filho dele. Que no caso seria SVG, código roxo e essa lista aqui. Mas você lembra que as configurações do header é justify content space between, que vai colocar um espaço entre todas as coisas aqui dentro. Só que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa. Então ele está passando um espaço entre cada uma delas. Mas eu não quero que passe esse espaço pro H1 e pro SVG. Então tem uma solução muito simples. A gente cria uma div e coloca essas duas aqui dentro. Ó. Porque aí agora ele vai entender que isso, o header vai entender que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Então o espaço que ele dá entre elas é só esse aqui. Entendeu como é que funcionam as coisas? Daquele quadrado lá que eu tinha falado pra vocês, daqueles quadrados, era pra chegar nessa parte aqui. Então, como é que a gente faz agora pra colocar esses dois aqui na mesma linha? Simples. É só pegar essa div aqui e vou dar uma class pra ela aqui, ó. Class, vou colocar aqui header, tracinho, logo. Agora eu venho aqui no meu geral, vou colocar aqui ponto header logo, lembrando que agora eu tenho que colocar um ponto. Ó, aqui está a sugestão, display flex, align items, center, que ele vai centralizar as coisas. Ah, mas está muito perto, quero dar um espaço. E falar, não, eu quero que o H1 aqui dentro tenha uma distância. Então eu posso vir aqui header logo, falar que o H1 tem uma distância da esquerda desse aqui, ó. Então eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, o header logo. Sabe o seu H1 aí? Dá uma margem left aí, dá uma distanciada desse aí de 5 pixels, por favor. Olha lá, eu vou salvar. Distanciou um pouquinho. Tá vendo como é que funciona aqui as estruturas? Não é tão complicado assim, beleza? Então, beleza, vamos voltar aqui no nosso index. Vamos continuar criando aqui para baixo. A gente já criou o nosso header. Agora vamos criar as outras coisas aqui para baixo, que seria, por exemplo, a section do CTA. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui embaixo do header, agora eu quero sair, não quero estar mais nessa parte aqui, tá? Eu vou criar uma seção, então vai ser uma section. Aqui dentro eu vou colocar, vai ser uma CTA, vai ser uma call to action. Então eu vou passar aqui até uma class CTA. E depois a gente vai colocar umas configurações aqui de cor para ela. Tá? O que eu quero que tenha nessa primeira parte aqui? Eu quero que tenha uma imagem, que no caso seria essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Uma imagem. E eu quero que tenha um texto. Como é que eu posso fazer isso? Ah, e tem os botões aqui também. Lembrando que isso aqui tudo tem que ficar numa div. Lembrando que isso aqui tudo tem que ficar numa div. Isso aqui é só a imagenzinha padrão. Então tudo isso aqui vai ficar numa div. E aqui tem os botões da mesma div de cima. E tudo tá dentro de um grandão. No grandão, no caso, é aquele que acabou de fazer aqui, que é esse section aqui, class CTA, tá? Então, vamos criar primeiro uma div para colocar todos aqueles textos, tá? Tudo isso aqui, ó, vai ficar dentro de uma div. Vamos criar essa div aqui para colocar todos os textos e vamos colocar a nossa imagem, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vou vir aqui, ó, e vou criar uma div
Ah, lembrando, quando vocês quiserem criar uma div com alguma class já, você pode vir aqui e colocar div, ponto, e aqui eu vou colocar main text. A hora que eu der um enter, ele já cria uma div com essa class, tá? É uma dicasinha aí de HTML para vocês. Então, beleza. Aqui no main text eu vou colocar algumas coisas. Vai ter um H2 ou um H1 mesmo, para ser um título. Então, eu vou colocar aqui um H1. Esse H1 vai ser aprenda, eu quero o texto, programação de forma divertida. Beleza, tá nosso texto ali já. E embaixo tem aquele textinho lá, aquele pequenininho, que no caso é o P. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Tutoriais, dicas, projetos práticos, desenvolvedores, tudo bem. Depois a gente vai colocar as customizações, tá? Um em cima do outro, a corzinha rosa ali no de forma divertida. Calma lá, que a gente já chega nessa parte. Aqui embaixo a gente tem o P, vou colocar aqui então. Opa. Tutoriais. Acho que eu escrevi tudo certo, né? De programação. Ver se tá tudo certo aqui. Juntos a nossa comunidade. Beleza. Eu acho que tá tudo certo. Então tá. Como é que tá isso aqui até agora? Tá sim. Aprenda programação de forma divertida. Beleza. Mas eu quero que tenha uma imagem aqui do lado. Como é que a gente pode fazer isso? Então, fora da div, porque esse aqui vai ser uma coisa, e do lado vai ter imagem, tá? Eu vou querer colocar uma imagem. Vou colocar aqui então uma tag que vai ser img. Esse img, tá vendo que tem dois parâmetros aqui que ela espera. O source e o out. Esse out aqui, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. No caso, eu vou colocar aqui logo, canal. Vai ser o logo do canal. A gente não vai precisar utilizar isso aqui pra nada, tá? E essa source aqui é o caminho onde tá a minha imagem. Que no caso teria que estar aqui, ó. Nas minhas imagens. Só que não tá ainda. Então eu vou pegar essa imagem, vou colocar nessa pasta aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Peguei a imagem, já coloquei aqui. Tá aqui, ó. Eu vou inclusive renomear ela aqui. Pera aí. Aqui, F2. Vou colocar aqui logo. Beleza. Nossa imagem tá aqui. Vou fechar isso aqui. E aqui dentro, ó, do nosso index, aqui embaixo, ó, eu vou vir aqui e vou colocar a source, que é o local onde ela tá. Vou dar aqui então ponto barra, porque tá na pasta de fora ali, src, images, e aqui eu vou colocar a minha logo. Se eu salvar, olha como é que fica. Porque ela tá gigante, tá? Então a gente vai configurar essas coisas aqui agora. A gente já tem os itens que a gente quer que tenha no nosso CTA, que no caso é esse título aqui, esse Pzinho, que é esse parágrafozinho, e a imagem. Não colocou os botões ainda, mas vamos organizar isso aqui primeiro para não ficar tão feio assim, tá? Eu vou dar... Acho que esse vídeo vai ficar com 1 hora, e aí os próximos eu termino de fazer esse site aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Vamos configurar primeiro essa imagem, porque tá me dando agonia deixar a imagem desse tamanho, tá? Como é que a gente vai precisar fazer isso aqui? A gente vai vir aqui, ó, no nosso geral. Ah, lembrando que aqui a gente tem class CTA e aqui a gente tem a class mainText, só que a imagem a gente não passou nenhuma class pra ela, tá? Eu vou passar aqui então uma class pra ela, aqui na frente, ó. Vai ser uma class, vai ser logo, underline, principal. Vou colocar assim. E aí a gente vai vir no nosso geral, e aí a gente vai colocar as configurações aqui pra essa logo. Como é uma class, vou colocar um ponto, logo, underline, principal. Acho que foi assim que eu coloquei lá. A gente vai passar para ela algumas coisas, como por exemplo um height, que é uma altura. Eu vou colocar aqui então de 350 pixels. Ó, já ficou assim. Tem vezes que você vai alterar o tamanho da altura e ele vai dar uma distorcida na imagem. Como é que você corrige isso? Você pode vir aqui no width, que é a largura da foto, dessa imagem, e colocar alto. Esse alto é de automático, ele vai regular a largura para ser compatível, né? Tipo, na mesma proporção com a altura. Então sua foto vai manter o tamanho original. Então tô dando um disclaimer aí pra vocês, caso esteja acontecendo isso. Se você definir uma altura, ele ficar completamente, tipo, desregulada. Então é basicamente isso. A gente passa o alto aqui pra manter a altura desse tamanho aqui. Beleza? E tá, agora vamos configurar primeiro o CTA, porque não tá um do lado do outro, né? Eu quero que esteja um do lado do outro aqui pra ficar melhor, né? Pra ficar como a gente tava fazendo no nosso programa aqui, ó. Como tá fazendo nesse site aqui. Tem que ficar um do lado do outro. Então eu vou vir aqui no nosso CTA, como a gente criou aqui um CTA, ó. Eu vou vir no CTA e falar, ó, separa as coisas aí dentro. A mesma coisa que a gente fez aqui em cima, tá? Vou falar, ó, CTA, tem as duas coisas aí dentro, você vai separar tudo aí pra gente. Então beleza, vou chamar o CTA lá no CSS. Vou dar um ponto CTA aqui. Vou colocar um display flex. Opa. Um display flex. Um justify content center. Um align items center também. E só isso aqui ele já ficou centralizado, tá? Ele já centralizou aqui tanto no tamanho aqui
dessa section, tá? Tá aqui no caso aqui, essa aqui é a distância, porque ele tá como se fosse num fit content. Esse fit content, o tamanho dele vai ser proporcional ao tanto de coisa que tem aqui dentro. Se a gente começasse a colocar um monte de texto, ele ia aumentando o tamanho dele aqui para baixo. Mas como ele tem essa imagem que tem no máximo aqui 350 pixels, ele sabe que aqui é o suficiente para ele. Então, ele fica desse tamanho aqui, tá? Então aqui já tá um pouco melhor, tá? Tá um pouco melhor pra gente conseguir ver isso aqui. Mas eu quero que aqui, ó, aprenda a programação de forma divertida. Eu quero que esse aprenda fique numa linha, esse programação fique em outra linha, de forma divertida fique na outra linha e esse de forma divertida tem que estar na cor diferente, tá? Lembrando que aqui a gente colocou, ó, de forma divertida nessa cor aqui, ó. Tá vendo? Como é que a gente pode fazer isso? Rapaziada, acabei de perceber aqui que essa cor aqui, minha colinha tá errada. Isso aqui tá muito claro ainda. Essa aqui é pra ser hashtag 0907 1B. É pra ser assim. Agora sim, tá mais próximo do que a gente tá fazendo lá. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Que agora tá mais próximo dessa cor. Antes tava muito claro. Tá vendo? Agora tá chegando mais próximo, né? Perfeito. Beleza. Então como é que a gente faz pra passar isso aqui pra uma linha, isso aqui pra outra, isso aqui pra outra? A gente tem uma tagzinha que a gente pode passar aqui, ó. Aprenda, programação. Depois, por exemplo, depois do aprenda, a gente pode passar uma tagzinha aqui, ó. Que é o abre, br, fecha. Ele vai dar uma pulada de linha. Tá vendo? Então aqui a gente vai passar aqui em programação também. Abre, BR, fecha. Ele passa para a próxima linha também. Então a gente consegue manter igual a gente estava fazendo antes aqui, ó. Aprenda a programação de forma divertida, tá? Então é basicamente isso aqui que a gente vai utilizar. Eu vou passar aqui a altura dele para a gente manter padrão que nem tá fazendo no outro site. Eu vou passar aqui a altura desse CTA aqui. O height, no caso dela, vai ser 60 view height. Vai ocupar 60% da nossa tela aqui. Então ele vai vir até aqui mais ou menos, porque é 60% da altura total da tela. Perfeito? Então é basicamente isso aqui que a gente vai precisar fazer. Eu quero passar umas configurações para esse texto aqui. Então eu quero que o texto padrão dele seja tipo assim 1.5 rem, vou colocar aqui, ó, ponto main text, porque a gente definiu essa classe lá. Vou colocar aqui então que o font size vai ser 1.5 rem, vamos ver como é que tá ficando lá. Beleza, não mudou quase nada. Vou colocar aqui que o margin vai ser 20 pixels e 0. Beleza, para ele ter um distanciamento aqui de cima. Vou passar aqui também que o width, que vai ser a largura dele, vai ser de 500 pixels. Então, se a gente fosse dimensionando isso aqui, ó, a gente saberia que a largura dele tem 500 pixels. E que o margin left dele, então o margin left, seria, por exemplo, de 100 pixels. Então, ele daria um distanciamento aqui. Esse main text tá certo? Eu coloquei assim. Ah, não, é um tracinho, ó. Então, eu vou vir aqui, eu coloquei a classe errada. Main text. Beleza, tá vendo que aqui deu uma outra cara aqui já, tá? Ó, tá vendo que não tava dando mudança porque eu não tinha passado o nome certo. Mas aparentemente tá tendo mudança aqui, ó. Eu vou até minimizar isso aqui pra gente ver como é que tá ficando aqui num contexto geral, ó. Tá inclusive bastante parecido, se eu colocar isso aqui no tamanho da tela aqui, ó. Ó, a gente não tem as animações ainda, mas tá ficando, né? Tá ficando parecido, ó. Podem ver aí que tá lembrando, tá lembrando. Vamos continuar aqui. Beleza. Eu quero que esse título aqui, ó, ele seja desse tamanho mesmo, só que o texto eu não quero que ele fique tão grande assim. Então, o que eu vou falar para ele? Lembra que aqui a gente tem um index. Ó, no nosso index aqui eu tenho que o nosso main text, ele é como se fosse o grandão. Dentro dele tem o H1 e tem o P. Eu quero que esse P ele seja um pouco menor que esse H1. Como é que a gente pode fazer isso? Fala, ô main text, sabe o P de vocês aí? Diminuir ele um pouco. Então eu vou vir aqui, ó, passar ponto main text P, fala assim, ô, pega o P de vocês aí e coloca, sei lá, margin top. Quero dar um distanciamentinho ali de cima de 20 pixels. Ó, quando eu salvar, ele deu um distanciado aqui já. E eu quero que a fonte dele seja um pouco menor. Vou colocar aqui um font size, então, de 16 pixels. Vendo que agora a fonte dele já tá menor e tá condizente aqui com... Tipo assim, eu quero que esse aqui tenha um texto, esse aqui tenha outro. Ah, tem um tamanho de fonte, esse aqui tenha outro. E que tudo fique organizado aí, tá? Então, beleza. Mas como é que a gente faz pra colocar isso de forma divertida aqui de outra cor? Sendo que tá tudo em um H1. Vou passar uma dica pra vocês agora. Tudo aqui é importante, ó. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Vou até aumentar aqui um pouquinho a tela pra vocês verem melhor. Tá vendo que aqui, ó, é tudo um H1 e eu quero que esse de forma divertida ele tenha uma outra cor. Eu posso passar pra ele aqui uma classe aqui, ó, uma tag que chama span. E tá vendo que ela abre e fecha aqui, ó? Eu vou pegar ela e vou colocar depois do de forma divertida. Ah, mas não mudou nada. Não, mas agora você sabe que dentro do H1 tem uma class span. E a gente pode usar aquilo que a gente estava fazendo. Vou vir aqui em geral, vou falar assim, ó. Cadê? O main text,
sabe o seu H1? Então, fala pra ele falar pro filho dele, que é o spam, pra trocar a cor. Então, beleza, ele pode vir aqui, ó. Ô, main text, sabe o seu H1? Fala pro filho dele, que no caso é o spam, pra ele ter uma cor diferente. No caso aqui, a cor... Ó, a cor... Não, seria branco. Pode ser... Ué, a sugestão aqui... Pode ser essa cor aqui, ó. Tá vendo que ela ficaria diferente? A gente pode passar desse jeito aqui, ó. Ô, main text, fala pro seu H1 falar pro filho dele trocar a cor. Dá pra gente fazer isso aqui, entendeu? Mas eu vou colocar uma outra cor aqui pra ficar igual ao que a gente tava fazendo antes, de acordo com a minha colinha aqui, ó. Então vai ser um hashtag E560FF, que vai ser a cor que tava lá no outro, no exemplo que eu dei pra vocês, tá? Então aqui, ó, já tem aqui, olha a cara disso. Tá ficando bem mais profissional, né? E pra finalizar esse vídeo agora, tá dando uma cara bem profissional já, mas eu sei que vai ficar um vídeo bastante longo. E eu quero... Vou fazer inclusive uma playlist disso aqui, e eu vou tentar agilizar os vídeos. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, já deve ter algum outro vídeo aí, que é a continuação desse aqui, tá? Então é só ir aí e procurar. Eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo aqui ainda como é que a gente coloca os botões aqui e faz os hover effects. Eu queria dar um pouco mais de explicação, então esse vídeo às vezes pode até demorar mais um pouquinho mais, porque eu quero explicar isso nesse vídeo aqui ainda, tá? Eu quero colocar aqui os botões. Como é que eu posso fazer isso? Colocar os botões aqui embaixo para entrar, por exemplo, no YouTube, ou entrar no Discord, ou vincular o que vocês quiserem aí vincular, tá? Eu vou colocar aqui quase no meio a meio. Eu coloco geralmente isso aqui menor, o código, só para vocês verem como é que fica o resultado, tá? Mas eu posso colocar, por exemplo, meio a meio aqui, ó. E a gente fazer desse jeito aqui. Só que isso aqui não dá pra ter muita noção, até porque nosso site não tá responsivo. Então pode acabar ficando algumas coisas quebradas se eu arrastar tudo assim, ó. Tá vendo? Que ele fica com ó, ele acaba quebrando aqui. Não tá fazendo ele responsivo. A responsividade seria, por exemplo, a gente fazer tipo um media carry. Que a gente fala, ó, quando eu estiver olhando para um celular de tantos pixels por tantos pixels de altura, é para você formatar desse jeito aqui, ó. A gente estrutura ele de novo, faz como se fosse um outro CSS para quando olhar pelo celular, tá? Eu posso trazer inclusive um vídeo desse mais para frente, mas vamos voltar aqui para o nosso código, colocar um pouquinho maior assim, ó, do que a metade. Acho que assim tá bom. Como é que eu posso colocar um botão aqui? Se a gente tiver nosso CTA aqui embaixo de imagem e colocar, por exemplo, um botão, que no caso seria tipo um button, olha como é que ele ficaria. Ficaria do lado. Tá vendo aqui? Tá só um pontinho porque eu não coloquei nenhum texto, mas tipo assim, ó. Clique aqui. Tá vendo que ele ficaria do lado? E claro, a cor dele tá branca porque a gente passou nas configurações gerais do nosso texto para ser tudo branco, tá? Então a gente tem que colocar a cor do botão aqui. Mas tá vendo que ele fica do lado? Eu quero que ele fique embaixo e também não quero nem que ele fique aqui embaixo de tudo. Eu quero que ele fique embaixo desse aqui só. Você sabe já que a gente faz, né? É só pegar ele e colocar nessa div aqui, ó. Ele vai ficar embaixo dessa div, entendeu? Porque a gente fala aqui não quer colocar embaixo de tudo, quer colocar nessa div aqui, para manter o que a gente tinha feito antes, tá? Então esse primeiro botão aqui vai ser o botão do YouTube. E eu quero colocar um outro botão aqui, que vai ser o botão do Discord. Então esse botão aqui vai ser o botão do Discord. Vou colocar aqui, Discord. Mas eu vou vir aqui, ó, e vou passar para esse botão. Como eles vão ter cores diferentes, que essa aqui vai ser uma class, vai ser YouTube Button. Eu vou copiar essa class aqui e vou trocar só para Discord Button. Então vai ser DC Button. Então esse aqui vai ter suas classes. E agora a gente pode poder editar as classes desse aqui. Vamos vir aqui, ó, descer aqui embaixo. Vou colocar aqui ponto YouTube Button. Vai ter uma cor, por exemplo, então tipo, a cor de fundo dele, então vou colocar aqui background color, vai ser hashtag 09071B00. Ele vai ter essa cor aqui transparente, tá? Eu só coloquei ele para ser transparente porque eu passei um alpha aqui para ele, tá? Que vai ser 00 aqui da opacidade dele. Tá vendo que ele tá com uma borda, ele tá todo quebrado ali? Então eu vou fazer o seguinte, a borda dele, vou colocar aqui border, vou passar aqui a cor que eu quero que ela seja, vou colocar aqui 6F, ah não, tem que ser a do, esse aqui é do YouTube, né? Então eu vou colocar aqui a AD00C4, para ele ter essa cor aqui de borda, só que eu tenho que passar aqui os pixels da borda, vai ser 2 pixels, o estilo solid, para ele ser um tipo sólido aqui, ó. Não ficar tipo tracejado, nem pontilhado, ser sólido. E a borda dele vai ter 2 pixels. Mas tá vendo que tá muito colado no nome, tá? Eu vou passar uma cor aqui pro texto primeiro. Vou colocar aqui então um color. E a cor do texto vai ser 100FF. Então o texto vai ser essa cor aqui. Agora vamos dar uma customizada nesse botão, né? Vamos colocar aqui width. A largura dele vai ser 100 pixels. Ó, beleza? E a altura dele? E o height vai ser 35 pixels. Beleza, agora ele tem um botãozinho
já não tá funcional ainda, tá? Mas tá aqui já. Agora eu quero arredondar um pouco as bordas dele. Vou colocar aqui então um border radius de 4 pixels. Na hora que eu salvar, viu que ele deu uma arredondada nesse botão aqui. Fechou? Beleza, agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro aqui, só que mudando as cores dele. Então eu vou só copiar isso aqui tudo. Vou colar aqui embaixo, trocar aqui para Discord Button. E agora ele vai setar as mesmas cores, só que agora a gente vai alterar algumas coisas, tá? Essas partes aqui de baixo de Border Radius, Width, a gente vai deixar a mesma coisa. Já mudar só as cores, tá? Pro Discord eu vou usar a cor aqui, ó, hashtag 6F00FF. Que vai ser essa cor mais roxinha aqui. E a cor pro texto dele eu posso usar a mesma. Então eu vou até copiar aqui, ó. Pra dar um destaque maior nele. Ó, ficou a cor do Discord aqui. Mas como é que eu faço agora para poder dar um distanciamento dele aqui? Ou se não, colocar animação nele? Como é que eu posso fazer isso? Que seriam os hover effects, né? Eu vou primeiro dar uma distanciada dele aqui, ó. É mais fácil, como essa aqui não tá numa div, eu vou afastar essa div aqui, ó, que é o P. Vou dar uma margem bottom para dar uma distanciada das coisas que tá de baixo, de, sei lá, 10 pixels, só para isso aqui descer um pouco. Então eu vou vir aqui, ó, onde tá aqui, ó, main text P, vou colocar aqui um margem bottom de 10 px. Quando eu salvar, ele acabou empurrando isso aqui para baixo um pouco. Vou colocar aqui maior um pouco, 20 pixels. Beleza. Não, acho que 10 tá bom. Lembrando que eu não tô seguindo muito um roteiro. Beleza, então aqui tá funcional já. Agora eu quero colocar um efeito. Como é que eu posso fazer para quando eu passar o mouse, por exemplo, por cima desses botões, eles troquem a cor deles e tudo mais? É simples. Sabe a class que vocês passaram aqui? Ó, vou fazer um exemplo com o YouTube Button primeiro. Logo aqui embaixo dele, eu vou passar o efeito hover dele. Então vocês colocam a mesma coisa, dois pontinhos, hover. Isso aqui é o efeito que vai ter depois que eu passar o mouse por cima. Então esse hover aqui, ó, saibam que é isso, representa isso. Quando eu passar o mouse de alguma coisa, ele faz tal coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Background color vai ser tanto e a cor vai ser preta. Olha o exemplo. Tá vendo que a hora que eu passei o mouse por cima, ele trocou? Ele trocou por background color, vai ser essa cor aqui. E a cor do texto, no caso color, não é text color, é só color, né? No HTML, no CSS, quando você passa color, é a cor pro texto. E quando eu passo o mouse por cima, ele troca. Mas eu não quero que seja exatamente assim. Eu vou fazer um pouco mais customizado, tá? Eu vou colocar aqui que o cursor vai ser pointer. O que que isso significa? Quando eu colocar o mouse por cima, ó, o que acontece quando eu coloco o mouse nesse? Agora, quando eu coloco o mouse no outro, ele fica um botãozinho de clicar, tá vendo? Geralmente é de um ponteiro. Quando você clica assim, o ponteiro vira. O cursor vira um pointer, como se fosse apontando, tá? O que mais que eu vou passar para ele aqui? Vou colocar aqui o background color. Vai ser hashtag AD00C4. Então, quando eu passar o mouse por cima, ele fica na mesma cor do texto ali, ó. Mas eu quero que ele troque a cor desse texto. Ele vai para um branco, por exemplo. Então eu vou vir aqui. E vou colocar aqui, ó, color, que vai ser o texto. Vou colocar só white mesmo. Quando eu passar o mouse por cima, ó, ficou desse jeito aqui. Tá vendo? Ah, mas ele tá pulando dessa cor pra outra. Como é que eu faço pra, tipo, fazer uma transição bonitinha? Pra fazer a transição, também é muito simples. Só vir aqui, ó, no botão principal, não no hover, tá? Na classe padrão dele. E vai passar uma outra configuraçãozinha aqui, uma customização, que no caso é a Transition. E aqui dentro vocês vão passar, por exemplo, 0.2 segundos, que é o tempo de duração da transição. E vai colocar aqui Easy In Out. Quando você passar o mouse, ele vai fazer essa animaçãozinha de mouse passando por cima. Perfeito? E agora eu vou só copiar e colar para o Discord. Vou vir aqui, ó. Copiar isso aqui. Só para deixar mais organizado um embaixo do outro aqui. Vou colocar aqui DC Hover. Quando eu passar por cima. Só que ele tá com as cores do outro, né? Para esse aqui também eu preciso passar o Transition ali. Vai ser 0.2s. Então 0.2 segundos. Easy In Out. Vamos ver aqui. Tá funcionando já. Agora a gente precisa trocar só as cores, né? Desse aqui, que quando a gente passar, vai ser 6F00FF de background color. E a cor dele vai ser white. Então, dá pra ficar assim. Não acho que fique ruim, tá? Vamos deixar assim, então. A gente podia passar outras cores pra borda e tudo mais, mas eu vou deixar basicamente desse jeito aqui. E como é que a gente faz, por exemplo, para colocar esse efeito de hover no navigation bar ali, ó? Quando eu passar o mouse por cima, ele faz alguma animação. É só a gente vir aqui, ó. Lembra do nosso LI? Ó, nav LI. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ponto nav LI hover. Opa. Hover. Quando eu passar o mouse por cima. Eu vou colocar aqui que o color
vai ser um roxo. Então, quando eu passar o mouse por cima dele, ele fica com uma cor roxa. Posso trocar a cor aqui do tom do roxo, ó. Vou colocar esse rosa aqui, ó. Salvei aqui, passei por cima, ele tá ficando com essa cor roxa aqui. Mas, nossa, tá pulando, eu queria uma animação. Simples. Vem aqui no LI e coloca um Transition 0.2 S, Easy in Out. Na hora que você passa por cima, ele tem esse efeito de hover aqui, ó. Tanto para os botões, tá? Quanto para as tabs lá da Navigation Bar, tá? Então é basicamente isso. Como é que a gente pode fazer, inclusive, para poder vincular esse YouTube aqui e esse Discord, só para finalizar essa série aqui do vídeo, essa parte do vídeo, né? Esse vídeo de hoje, vinculando realmente um botão aqui com uma funcionalidade, tá? Para isso a gente vai precisar passar um A. O que que é esse A? Esse A é como se fosse um link. Eu quero linkar isso com alguma coisa. Com um link do canal do YouTube, com um link do seu servidor do Discord. Como é que eu posso fazer isso? Vamos vir aqui, ó, ao redor do button e vai colocar um A. Simplesmente um A. E vai colocar depois do botão o A. Fechando aqui, tá? Tá vendo que esse A ele espera um href? Isso aqui é onde vai passar o link que você quer que leve. No caso aqui, eu vou pegar o link do meu canal no YouTube. Beleza? Peguei o canal do YouTube aqui, ó. Copiei esse link. Vou vir aqui e vou colar esse link aqui no href. Eu salvei. E olha o que acontece quando a gente clicar nesse YouTube agora. Redirecionou para a página do YouTube. Eles vão fazer a mesma coisa com esse Discord aqui. Vão pegar o link do Discord de vocês. Vai vir aqui, ó. Copiar. Não precisa copiar porque o link tá diferente. Só colocar um A aqui antes do botão. Retirou esse fechamento da A aqui. Coloca depois do button. Ó, vou até comentar para você como é que fica, ó. O A tem que ficar antes, aí o botão tá aqui no meio e o A fecha tudo. Mesma coisa para cá, ó. E nesse href vocês passam o link que vocês quiserem aí. Vou colocar os dois do código roxo porque eu não vou lá no Discord pegar o link do Discord, tá? Então aqui ficaria mais ou menos assim, ó. Como se ele estivesse ficando assim, ó. Cada um deles. Tá vendo? Que esse A engloba esse botão. Quando você clicar nesse botão, ele leva para uma página, tá? A mesma coisa seria quando você fosse passar aqui, por exemplo, para home. Se você quiser que essa home aqui redirecione para uma outra página, que no caso seria essa que a gente criou aqui, né? De produtos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vem nessa LI, dentro da LI, podemos colocar dentro da LI mesmo. Ó, a gente tem um A, e a gente passa isso aqui, ó, assim. E isso aqui levaria para ponto barra index, que é a mesma página, tá? Vou vir aqui e colocar isso aqui de novo, ó. Aqui e aqui. E aqui eu vou retirar esse aqui e colocar no final. Ah, não, tá tudo, tá... Ah, depois aqui, ó. E esse aqui eu vou colocar depois daqui. Esse aqui já levaria para produtos.html. E esse aqui levaria para eventos.html. Vamos fazer um teste aqui. Ah, tá vendo que mudou as configurações aqui, né? Então, pro A, a gente vai ter que, por exemplo, remover o text decoration, que é responsável por fazer esse sublinhado aqui. E as configurações que a gente passou pro LI, a gente tem que passar pro A agora. Então, eu teria que vir aqui, ó, LI, A, hover. Então, quando a gente passar por cima do A, ele fica com isso aqui. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, colocar A, ele vai dar essa distanciada do mesmo jeito. E eu vou colocar aqui também text decoration none, para ele poder retirar essas coisinhas de baixo. E aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai para pages produtos, mas a gente não criou essa página ainda, ó, produtos HTML. Se a gente voltar aqui, criar em eventos, opa, clicamos aqui em eventos, ele leva para a página eventos, só que a gente não criou ela ainda. Então é basicamente isso aqui que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham aprendido aí algumas coisas de HTML, CSS, tá? E que eu possa trazer mais conteúdos desse aqui nos próximos vídeos e ajudar vocês a criar aí o site de vocês profissional, tá? Para deixar mais ou menos com essa cara aqui mesmo, a gente já conseguiu dar um passo bem grande aí na criação, ó. Inclusive tá bem parecido, vou até aumentar a tela aqui, ó. Ó, tá inclusive bem parecido com outro site, tá? A gente pode mudar, fazer algumas configuraçõezinhas, mudar algumas coisas. Só que eu tô gostando muito do resultado. Eu tenho certeza que vocês também gostaram aí, aprenderam muita coisa, aprenderam como é fazer muita coisa aí com HTML e CSS, tá? É isso, vejo vocês no próximo vídeo aí pra gente dar continuidade no nosso projeto aqui. Fechou? Valeu, falou e fui!